Uhum. Boa noite, pessoal. Hamilton Fonseca, olha aí, a Gi também, galera dos Cornetas vai entrando aí, vai mandando para os amigos, vai compartilhando aí. Hoje, episódio que merece todo mundo aí acompanhando, hein? Então, desde já, eu quero pedir para cada um de vocês que está seguindo a gente, quero relembrar que todos os nossos episódios ficam salvos aqui no Instagram, onde a gente faz a live ao vivo. E assim que acaba a live, eu subo esse episódio para o YouTube. Então, você que ainda não acompanhou no YouTube a Tri_Pulantes Podcast, eu quero convidar vocês para ir até o YouTube, se inscrever, ativar o sininho para vocês receberem as notificações. Quando vocês não puderem acompanhar os episódios aqui no Instagram, vai estar disponível no YouTube. E assim, eu tenho mais de 40 mil visualizações lá no YouTube, mas muito poucos são os que se inscrevem no canal. E é muito importante para o canal crescer, você que está aí desse lado, se inscrever, ativar o sininho, compartilhar com os amigos para que essa comunidade cresça e atinja aí o maior número de atletas e de participantes, de seguidores possíveis, tá bom? Então, desde já, quero agradecer cada um de vocês que está aí. Nosso episódio hoje promete, sem dúvida nenhuma, eu acho que é o meu convidado mais nerd que vai passar por esse programa aqui e vocês vão saber por quê. Deixa eu mandar aqui o convite para ele. Aê, Rafão, presente. Seja bem-vindo. André Prata. E aí, Binho, seja bem-vindo. Vamos lá. Vocês estão me ouvindo bem? Se alguém não estiver me ouvindo bem, vocês já me falam aí, tá? Cataldi, seja bem-vindo. Carlão, muito bom. Vamos lá mandar o convite pro convidado de hoje. Mundo Verde, seja bem-vindo, Rodrigão. Estamos aqui nos preparativos para. Aê, Opa! chegou a fera. Essa é a fera, pessoal. Essa é a fera. Antes de mais nada, deixa eu fazer a apresentação desse cara, velho. Meu convidado de hoje tem uma experiência de mais de 30 anos trabalhando dentro do banco. É formado em Foda. gestão financeira, administração de empresas, história, geografia. É um educador físico, atleta guia, escritor, maratonista. Atualmente tem se dedicado a observar aves, paixão que iniciou quando começou a atuar voluntariamente como guia na Fazenda Ipanema, em horas vagas. Meu convidado de hoje, sem dúvida, é o mestre na gestão do tempo. Fique com a gente, fique com a gente até o final desse episódio, que vocês vão conhecer ainda muitas outras atribuições que vêm desse meu amigo, Evandro Moura. Seja E bem-vindo. aí? Pô, meu. E aí, meu amigo? Seco? Seco, né, cara? Todo mundo conhece você como Seco. Adriano, meu brother. Caraca, velho. Aí eu me pergunto, o que eu estou fazendo aqui, né, cara? Cara, você tem muito a contribuir nesse canal, cara. Que é isso? E, e eu tenho certeza que a galera que te conhece sabe só um pouquinho, uma percentual do que você já fez. Cara, vai ser demais a gente trocar essa ideia e falar um pouco de algumas histórias aqui. E eu fico feliz de estar presente em muitas das histórias que a gente vai contar aqui hoje, cara. Poxa,
verdade mesmo, cara. São bastante as histórias e, antes de mais nada, devo dizer, pô, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Queria que você viesse, nesse caso, né? E, pô, cara, eu vejo você fazendo a sua história também. Puta, que honra, cara, ver você se destacando muito, cara, na sua proposta. E aí eu me recordo, né, de todo o passado lá, que a gente já fez bastante coisa. Eu imagino que nem na tua cabeça você imaginava chegar onde você chegou, cara. Isso é muito legal. É muito legal, é muito bacana. Medonho, eu vou começar, não Ó, podia começar. cada vez que você falar medonho, mano, eu vou falar um palavrão, mano. Tá bom. Evandro, Pô, desculpa. acerta, Evandro. Evandro, não podia começar essa live de outro jeito. Eu queria que você organizasse todos esses atributos em uma ordem cronológica, e qual o papel que o esporte teve em tudo isso, e se o esporte fez parte de todas as passagens. Eu poderia dizer até que se o esporte foi responsável por você ter buscado tantas vertentes diferentes, mas como você mesmo disse, todas elas se complementaram depois, umas às outras. Cara, poxa, o esporte, né? Vamos lá. Bem legal, uma pergunta tão simples que aqui na minha cabeça eu tenho que dar uma ordenada, né? Mas começando do começo, cara, o esporte, ele sempre esteve presente na minha vida. Você é uma pessoa que assim, começou a participar comigo da minha vivência, isso já eu adulto, já, né, já casado, tudo mais. Ou seja, na infância a gente não conviveu, né? A gente não tinha esse contato. Mas quando criança, cara, poxa, cara, você, né, a gente esteve junto esses dias aí. Se você, pô, é difícil imaginar você jogando bola, cara. Eu jogava bola pra caramba. Chico, não deixa mentir, não, velho. O Chico, corneta, puta, um abração, Chico, adoro você. O Chico, ele lembra, a gente foi meio contemporâneo ali na infância, né? Então, pô, eu amava, sempre amei futebol, cara, né? Santista de coração. E então eu sempre tive muito contato com o esporte, cara. Eu lembro, por exemplo, grandes momentos do esporte brasileiro, né? Que eu estava acompanhando ao vivo. A seleção de vôlei da geração dos anos 80, William Montanaro, Bernard, tudo mais. Poxa, cara, a gente estava assistindo aquelas finais em casa, ó, pra você ter ideia, velho. Tava eu, meu pai, o Levi, cara, o Levi do Canecão, dos Dante. O Levi, ele ficava ensinando a regra pra gente do vôlei, cara. A gente não sabia nem o que era vôlei, cara. E agora, de quem que é? Não, agora é vantagem, né? Na época tinha vantagem, né, Sim, meu? sim. Na época é dele, agora é do outro time. Cara, e assim a gente teve a época também do basquete, né, meu? Camisa da seleção maravilhosa, cara. Era uma verde e amarela na, na vertical. Você lembra dessa camisa, Seco? Da seleção Não, não brasileira lembro. de Não lembro. basquete? Nossa, Guerrinha, Marcel. Enfim, cara, Fórmula 1 então nem se fala, cara. Fórmula 1 nos anos 80, cara, 81, lembro do Piquet sendo campeão, assistia todas as corridas, tudo isso, cara, assim, para dar, né, uma noção de que o esporte, cara, sempre me atraiu, sem contar o rádio, né, cara. Era criança, almoçava, meu pai lá, rádio AM, né, na hora do almoço, aí meu pai até me desafiava, né, cara, pela voz do cara entrevistado, meu pai falava, quem que é esse que tá falando? Que jogador é esse? Né, meu? Pô, Copas do Mundo, enfim, o esporte ele sempre teve na minha vida. Aí, por um destino, né, cara, eu acabei indo para São Paulo, com 18 anos, cara. Fui lá para São Paulo, aí, velho, aí a coisa mudou um pouco de cenário, né, meu? Porque aquela loucura, eu nunca tinha saído daqui, cara, de Boituva, né, meu? Nasci aqui em Boituva, né? Isso remete a outros assuntos que a gente vai falar adiante aí, de pesquisa e tudo mais. Mas quando eu fui para São Paulo, cara, eu fui com o guia quatro rodas embaixo do braço, tá ligado, velho? Dentro do busão, quase ali, ó, sentado no colo do motorista, de medo ali, saca, de me perder, né, meu? O cara falou, não, cara, falta 2 horas pra chegar onde você vai descer. O cara falou, não, eu vou ficar aqui do seu lado, mano, tá ligado? Coisa de moleque, né, meu? E Uhum. assim foi, cara. E lá em São Paulo, passei a morar lá, cara, e aí é trampo direto.
tecnologia, cara, trabalhei de madruga, plantão, fim de semana, você pegou um pouco dessa época, né, meu? Era correr com... Ah, mano, eu nem gosto de falar, mano. Correr com o celular de plantão, cara, isso é louco, velho. Você acha que eu cheguei a atender plantão do seu lado, não, cara? Chegou sim. Pô, mano, cara, e aí foi que nessa época aí eu me dei uma afastada da prática esportiva, vamos dizer. Mesmo assim, cara, de sexta, né, como é meio que padrão, sexta-feira a galera se reunia para jogar um salão lá, né, cara. E eu, pô, falei, vou lá, né, cara, vamos ver como que é. Meu, é aquele tal negócio, a gente falou sobre isso, né, cara, os caras tênis zerado, meião branco até o joelho, tá ligado? Tudo assim, cara, parecia um desfile de modas, né, meu, analisando assim. Pô, mano, o cara não sabia chutar bola, velho. O cara não sabia chutar bola, mano. Na boa, detonava lá, mano. Os caras, ô, pega esse cara, mano, vai largar esse caipira aí, zoando aí, mano. Os caras não sabiam jogar, velho. Sacou? Mas então era o único contato que eu tinha com, assim, de prática esportiva nessa época, né? E aí, muito tempo, cara, trabalhando direto, viajando, né? Rendeu um livro de bolsa, a gente fala disso depois, né, cara? E, enfim, depois lá de muito tempo, TI, plantão, papapá, velho, aquilo lá tava me consumindo muito, cara, me consumindo demais, cara. Então eu chegava aqui em Boituva, tipo, 9, quase 9 da noite, meu. Eu falei, cara, e aí eu acordava 4 e pouco da manhã, né, cara, para ir para São Paulo. Eu falei, velho, não tá certo isso, mano. Eu preciso dar uma descarregada, velho. Deu um Dar uma estalo. descarregada. Deu um estalo que você precisava fazer alguma coisa. Não, tava injusto, cara, porque, cara, eram muitas condições em São Paulo, metrô, fura-fila, sentado no busão, cara, era muita coisa. E aí eu chegava, né, meu, ligava a TV, assim, só tragédia, né, cara, na TV, né, meu. Falei, pô, nossa, cara, que over isso aí, cara. E aí uma hora eu resolvi mudar. Aí eu saí ali de casa, cara, ia num parque que fechava às 10 da noite. E sozinho, cara, eu ficava andando lá no parque, cara, dando volta, saca? Eu ia, descia, né, meu, ia lá 9h15, 9h30, até 10 horas, ficava andando lá, velho. E quando eu voltava para casa, isso eu sentia que eu voltava mais leve, eu voltava diferente, cara, saca? Eu comecei a curtir isso aí, né? Há um cansaço de você, pô, mal cheguei, vou ter que trocar de roupa, sair, mas a recompensa, cara, era maior, né, meu? Aí eu comecei a fazer isso, né, cara? Fazendo isso, eu me desafiava, comecei a me desafiar no parquinho lá. Pô, meu, a volta no parque, cara, acho que dava 300 metros, se eu não me engano. E eu comecei a brincar. Falei, será que eu consigo correr até aquele poste, mano? Aí eu corria um poste, andava, consegui. Aí fui invertendo, né? Corria um poste, andava um, corria outro, andava um. Até que o momento de glória meu, cara, foi quando eu consegui dar uma volta de 300 metros sem parar. Falei, nossa, cara, eu tô bem pra caramba, né? E cada vez, brother, eu voltava melhor pra casa. E mais feliz, né, mano? Sacou? E aí, então, essa coisa foi aumentando, né, meu? Até que um dia, interrompa aí, cara, senão eu não paro de falar. Não, na verdade, você chegou no ponto que eu queria, porque quando a gente se conheceu, surgiu lá o Evandro, começou a treinar com a gente. Do momento que você treinou comigo até o momento que nós decidimos juntos fazer nossa primeira maratona, foi um intervalo que me lembra assim muito curto. E de fato a gente nunca parou para conversar da onde que veio, quanto tempo você treinava, quanto tempo você corria. Então é muito pertinente isso que você está me falando, que a gente nunca tinha falado sobre isso, entendeu? E aí agora eu queria que você colocasse justamente isso. Que momento, né? Quanto tempo demorou desde que você começou até implantar na sua cabeça, vou fazer uma maratona. E por que uma maratona, né? Então, vamos lá. Bom, vou começar respondendo a tua pergunta, né? Por que uma maratona? Ah, cara, acho que eu não sei, cara, porque acho que eu não tinha nem noção direito disso, né? Como você, senhor Adriano, você também, parece que não tinha muito também, viu? Parece que não tinha. Porque
como chegamos lá? Então, o que eu estava relatando era por volta de 2011, mais ou menos, tá? Até que no fim de 2011, cara, aí eu faço questão de mencionar, cara, ela talvez nem saiba, mas a Sabrina Pascoli, cara. Sabrina Pascoli, outro dia eu a vi na rede, ela com um número de peito, né? Ah, vestida, ambiente de corrida. Aí eu mandei mensagem, falei, onde você foi, né, meu? Tipo, qual é dessa parada? Ela tinha ido no Parque das Águas, cara, correr, né? E eu achei aquilo sensacional, porque aquela vivência minha do esporte e tal, de criança, eu falei, pô, para pôr um número de peito é só Sim. atleta profissional, né, Uhum. cara? Aí quando eu vi isso, cara, eu achei demais, né? Perguntei a ela, falei, como que faz, cara? Ela falou, não, meu, você paga uma inscrição, cara, e você vai lá e corre, né, cara? E aí foi então que eu fiz isso, né, cara? Eu fiz isso, olha só que legal isso, cara. Era uma corrida no domingo, a corrida de Aparecidinha, se não me engano, cara, em Sorocaba. E eu com minha esposa convidei, né, a Bianca, beijão pra você, te amo, Bianca. Convidei ela, falei assim, meu, era muita ansiedade, a gente foi no sábado, a gente fez o percurso de carro, cara. 5 quilômetros, mano. A gente foi no sábado, ó, vamos ver onde tem subida, onde tem descida, não sei o quê. A gente fez isso, aí eu cheguei, né, no domingo para correr. Cara, eu acho que agora eu cheguei no ponto que me mantém até hoje nessa, ó, até emociona, na pegada da corrida, velho. Quando eu cheguei no domingo, 7 da manhã, velho, para correr em Sorocaba, eu só parei assim, olhei e falei, cara, peraí, mano, você tá em Sorocaba, um domingo, 7 da manhã, para correr. Cara, coisa que eu jamais imaginei fazer, sacou, mano? E a parte mais bonita, cara, o ambiente, cara. O ambiente onde todo mundo ali, eu tô pra dizer, mano, é que a gente vai conhecendo depois de tanto tempo, mas ainda dá pra cravar essa frase, que é o ambiente mais democrático que existe, cara, sacou, mano? Que lá todo mundo tá em busca de alguma coisa que não atrapalhe o outro, tá ligado, velho? Saca? Seja aquele que corre por resultado, né, senhor? Seja aquele que corre por saúde, eu, né, cara? E todo mundo vai, faz o seu e fica feliz, cara. Isso daí, isso foi um lance muito marcante para mim, cara. Isso daí foi o que me atraiu de verdade, tá ligado? E aí, na prova, né, cara? Tô eu lá com o número de peito. Olha as coisas que eu falo, mas é muito louco, né? São coisas assim que eu nem falo, nem lembrava muito, mas tô lembrando agora. Mas no momento que eu peguei o primeiro copo de água correndo, cara, parecia que eu tava no estádio olímpico, cara, tá ligado, velho? Falei, que loucura que é isso aqui, mano. Adorei, cara. Não parei mais. É assim, viu, turma? Se permita, cara, fazer isso uma vez, cara. Se permita. Cara, que bacana. E Então, aí, de brother, daí vai, 2011 vamos. para 2014, nós estamos falando de Foi, 3 anos, hein? não, foi 13, né, que nós fomos pra Argentina, 13, né, mano? 13. Foi 13. Porque daí, cara, foi assim. Aí eu entrei nessa vibe de correr. Fui correr em Perón uma vez, encontrei o Gameiro, cara. Gameiro conhecia ele miliano já. Encontrei Gameirão lá, ele me abordou. Legal você tá aqui, cara. Que massa, né, meu? Aí eu falei, pô, então, tô gostando, né? Eu fui pra correr 5 de novo, né, meu? Aí eu falei, Gameiro, e você? Cara, quando ele falou, corri 10, eu falei, o quê? 10? Cara, é que para falar na sua frente hoje, você já fez várias vezes, mas para mim era como se fosse 1.000, tá ligado? Como que você corre 10, cara? Né? E o Gameiro tinha corrido 10, né, mano? Aí nessa daí eu encontrei o Beto, cara. Betinho, abração pra você, Beto. Betão falou, Vandro, você tá correndo, cara? Tem um grupo em Boituva, eu vou te colocar. Foi aí, cara. Foi aí que eu te conheci, cara, e conheci a galera, que eu entrei nesse grupo como um alienígena, né, mano? Mas todos eram alienígenas ali também, né? Era só impressão minha que um era mais que o outro, ninguém valia nada ali, né, mano? E a gente começou a trocar ideia, não me lembro quem falou, vamos pra Argentina. Aí Foi o Alisson. Foi o o Alisson Alisson.
O Foi. Alisson, tá? Aí eu, no grupo lá, né, meu, pô, é que aquele negócio, né, Siquito? Fala de correr na Argentina, mas não se resume só a corrida, né, mano? Tem o Não, de jeito passeio, tem a cultura, né? Você vai com a tua amada, pá, tem uma parte de coisa envolvida, velho. tem o treino. O treino é muito bacana. Quem não curte o treino, não tá preparado para fazer uma prova, né, cara? O treino a gente lembra do Lúcio, né, mano? Lúcio, um abraço, Lúcio. Precisa correr, hein, Lúcio? Então, Evandro, aliás, deixa eu mostrar uma curiosidade aqui, para mim não falar mais medonho, minha esposa gentilmente trouxe isso aqui para mim aqui e deixou na minha frente, ó. Alice, sensacional. Ela deixou Fique de aqui na boa. minha frente. Não, fica de boa. Manda aí. Cara, você sabe que você é um cara você deve saber que a gente considera você um cara não convencional. Eu vou Ah, falar assim para ser bonito. que bom ouvir isso, cara. Eu me esforço tanto para ser assim, cara. Você sabe disso. E aí eu queria saber o que moldou a sua característica, já sabendo que você vai responder, obviamente eu estou já fazendo a pergunta para isso, né? Queria que você falasse sobre isso. Ah, cara, isso aí, mano, foi assim, se fosse resumir, eu chamo de minha religião, né, cara? Aqui, ó, punk rock aqui, velho. Isso aqui, cara, é um estilo de vida, isso aqui, cara. Isso aqui é muito sério, cara. Quando você abraça. E uma frase, porque, cara, o som eu curto desde 86, cara. Ramones eu conheci em 86 aqui em Boituva, antes de ir para São Paulo. Ramones, pra quem curte aí, ó, Ramones, Toy Dolls, Circle Jerks, eu já ouvi aqui, tenho vinil até hoje, né, meu? Só que quando você vai para São Paulo, na puta metrópole, cara, uma cidade gigantesca, cara, várias cabeças, várias situações, mano, e você toma um choque de realidade, tá ligado, velho? E ali, eu comecei a ouvir as bandas, né? Já tava ouvindo, na verdade, aqui em Boituva, mais Cólera, Ratos de Porão, Olho Seco, papapá, papapá. Um monte de banda onde as letras, cara, elas são umas letras de autoestímulo, de a sua força interna, tanto é que o grande mote, né, do punk é do it yourself, né, cara? Ou seja, faça você mesmo, né, cara? Vá atrás de você, que é o que você faz, brother. Você corre atrás do seu e faz o seu, mano. Sacou? Só que de uma maneira bem intensa, cara, eu assimilei isso, cara. E aí o que ferrou para o bem, cara, foi que eu comecei a ter contato com toda essa galera, as quais eu era fã, né, meu? De repente eu tava no meio dos caras, eu tava almoçando, né? Com os meus ídolos, cara, saca? Tipo, os caras da banda almoçando, trocando ideia. E aí eu olhei e falei, mano, os caras são gente igual eu, mano. Estão tudo fodido, tá ligado, mano? E isso aí fortaleceu, cara. Fortaleceu muito mais o espírito, cara. E esse espírito, cara, eu carrego com ele até hoje. Tanto eu tenho dito com mais frequência, tipo, seja punk, não seja burro, mano. Sacou, velho? Sim. E aí que, né, o lance do. Vamos brincar aqui com o burro, né, cara? Que uma das minhas paixões hoje tem sido o estudo, né, cara? Eu adoro estudar, né, mano? Então, essa coisa toda, unindo com a prática esportiva, né, meu? Só me foi fortalecendo mentalmente, né, meu? E fisicamente, cara. Aí é sensacional, cara. Nós Só vamos, ganho, cara. nós vamos pegar um rumo nisso aí, mas só para você não ir para adiantar o negócio, eu vou cortar aqui de novo. Cara, assim, só para a gente terminar esse bloco aqui falando de corrida, eu queria que vocês falassem um pouco, para quem está nos ouvindo, as suas experiências com a corrida, quais foram aí as principais provas, as mais marcantes. Se você puder citar até algum momento delas aí, e não precisa ser necessariamente as maratonas, mas alguma que marcou você aí. Cara, assim, bom, a maratona sempre é marcante, porque até hoje, cara, eu fiz 5 maratonas, tá, cara? Todas eu terminei destruído, cara. Eu não terminei nenhuma do jeito que eu queria, cara. Nenhuma. Né, meu? Pode falar agora o que você queria falar. Do quê? Tá. Mas eu tive um momento de glória, não era esse. Aí, pessoal,
Você que, você que está nos vendo aqui agora, o meu momento de glória, cara, na maratona do Chile, cara, eu terminei muito melhor que ele, cara. Eu terminei segurando ele, assim, nos meus ombros, arrastando esse menino aqui, ó. Sacou? Aí eu olho pra ele hoje, eu falo, cara, olha o cara, mano, onde ele chegou, brother. Um puta super atleta, mas eu já ganhei dele. Mas então, voltando, a maratona é sempre marcante, né, cara? Porque diante da condição de trabalho que eu tinha, eu treinava só de sábado, cara. Era muito complicado. E então eu não tinha um treinamento adequado para fazer a prova, né, cara? Então a minha meta era realmente terminar, né? E todas elas foram de uma maneira caindo aos pedaços, né, cara? Mas beleza, feliz da vida, né, meu? E, assim, teve um lance bem que eu paro para pensar hoje, eu acho que você vai se lembrar, teve uma que a gente fez no Chile, e depois, para mim, foi um marco, assim, inédito. Depois de 20 dias, olha só, depois de 28 dias, eu fiz uma em São Paulo. Então, aquilo era um espaço, olha só, falando isso na sua frente, aquilo era um espaço de tempo muito curto, cara, para fazer duas maratonas, tá ligado? Foi Ó, um. pessoal, o Evandro fez Peru, Chile, Argentina, é, Uruguai, Uruguai. E Brasil. é isso, né? E E Brasil. Brasil. É, foram essas daí, né? Aí teve também, prova legal marcante, cara, na Inglaterra, velho. Na Inglaterra foi legal porque eu fui, né, alguns anos acompanhar lá o Festival Punk, né, o Rebellion, né? E aí eu caçava corrida, cara, no local, sacou? Tipo, eu ia viajar, eu falei, pô, será que não tem uma corrida lá, né, meu? E descolei, cara, por 2 anos, ou três, acho que foram três, que eu fiz. Colei uma corrida lá, cara, e falei, pô, que legal, vou correr lá, né, meu? É, na época, os tempos eram outros, né? Levei a bandeira do Brasil, coloquei, corri com a bandeira do Brasil e tal. Mas uma coisa que eu fiquei meio, não vou falar triste nem decepcionado, mas quem tá vendo talvez vai entender, é que os caras lá não dão camiseta, não dão medalha, não dão nada, mano. Não tem medalha? Não tinha medalha. Não, não tem. Não tem medalha, não tem camiseta, só tem o número de peito, velho. Pô, que Entendeu? chato. Eu ia falar que, pô, que legal você ter um souvenir ali da corrida para trazer e Não. tal. Não tenho. Mas uma coisa bem maluca que aconteceu, cara, que eu tava no festival, né? Que era na mesma cidade. E aí ficava até 2 da manhã lá no festival, acordar cedão para ir correr às 7, né, meu? E aí o movimento, eu estava lá por causa do Festival Punk, que nasceu, basicamente, se há um ano assim que representa bastante, é o 1977, né? O movimento punk, assim, é meio que característico por esse número. E eu ganhei, sem querer, cara, o meu número de peito foi 1977. 77. 77. Coincidências. Eu achei muito Coincidências. louco isso, cara. Aí tá no meio de um vinil aqui. Esse é meu souvenir, cara. Que bom. Mas tem uma prova específica que eu quero que ouvir de você, uma história que todo mundo que está ouvindo precisa ouvir, cara. Ai, meu Deus. A história do Valtinho na volta da Pampulha, cara. Sequita, essa foi muito boa. Bom, a minha esposa, a Bianca, né, meu, que ela corria com a gente também, né, ela treinava tudo. Ela fez a meia lá no Peru comigo, foi muito legal, cara. O Peru, cara, diga-se de passagem, só foi eu e ela, né, foi a única que fomos nós dois. Eu já vou responder do Valtinho para você. Certo. Mas para falar do Peru, cara, foi marcante essa daí, Sequita, porque quando a gente chegou no aeroporto, em Lima, cara, eu perdi meu celular, mano. Perdi meu celular. E eu, cara, assim, não corria sem som, cara, sacou? E aí ela ia fazer meia e eu ia fazer a maratona. E aí eu tava, assim, sem um meio de comunicação, cara. Foi bem desafiador isso daí, cara. Assim, sabe, fazer sem o som, né, sem algo para se distrair. E aí por ela também, eu preocupado, e ela comigo, né, como que ia ser e tal. Deu tudo certo. Do Valtinho, cara, o Valtinho. Então, daí a minha esposa, né, meu, ela falou, pô, sabe um lugar que eu queria correr, gostaria? Pampulha. Eu me surpreendi, eu falei, nossa, sério mesmo? É. Vamos ver, né, cara, se dá. Aí a gente começou, acho que, pesquisar, de alguma maneira, você entrou na vibe junto, né, cara, e foi legal, vamos pra lá. A gente chegou em
dias diferentes, né? Acho que eu cheguei um pouco antes e você chegou no mesmo dia à tarde, se eu não me engano, né, cara? E aí a gente tava no hotel, lá no saguão, lá, sentado, né, meu? Tomando... A gente tava tomando um vinho, aí pintou um cara. Me corrija se eu estiver meio errado na história, mano. Mas pintou um cara que ia correr a Pampulha. E a gente pegou um hotel perto na Pampulha, ou seja, dava para ir na caminhada até o local da prova. A gente... eu vi o cara, né, mano? Acho que você não tinha visto ainda, você chegou depois. O cara chegou, ele estacionou o carro na frente da porta do hotel, assim, tipo no desembarque. Ficou lá, sentou do meu lado, né, no balcão lá, eu tomando lá alguma coisa. Deixa eu corrigir. Nós estávamos ali e o cara atravessou na nossa frente e pediu um pão de queijo. Verdade. Boa, bem lembrado. Aí você já deu uma no meio dele, de brincadeira, obviamente, mas o cara não te conhecia, ficou na dúvida se era brincadeira ou não. E aí, aí o cara, você falou mais ou menos assim, você não vai esperar a sua vez? Aí o cara deu aquela travada assim, daí você falou, não, eu tô brincando. Aí o cara desenchabido, para fazer uma média, ele falou, ô louco, cara, o que vocês estão tomando aí? Estamos tomando um vinho. Ah, então deixa eu sentar um pouco aqui com vocês. Por causa dessa cacetada, ele sentou ali. Bem lembrado, porque ele já tinha me chamado a atenção, cara, porque a gente ainda estava iniciando a nossa vivência no Garmin. E ele estava com uma viseira da Garmin. Isso chamou a atenção nossa, né? Mas, pô, o cara deve correr pra caramba. Aí ele chegou e deu essa atravessada. Na verdade, quando eu dei, né, o truco nele ali, foi mais para fazer amizade mesmo com o cara, né? Sim. E funcionou, porque ele veio, sentou, tomou, e papo vai, papo vem, e vinho, e papapá, e vinho aqui, vinho ali, vinho lá. O cara esqueceu o carro onde tinha deixado, na porta do hotel. O cara era de Santa Catarina. Eu tenho ele no Face, o Walter, cara. Eu tenho ele no Face, mano. Mandar um abraço para ele. Aí o cara do hotel mandou, pô, esse carro é só temporário para ficar aqui, né? Tava 1h30 lá parado o carro, né, meu? Aí o cara gritou. Acho que ele foi... Em 1h30 foi o momento que ele tentou levantar e viu que não foi, né, meu? Aí você pegou e foi tirar o carro para ele, né, mano? Eu tirei o carro, fui guardar na garagem lá do hotel, voltei. E quando eu voltei, acho que vocês já tinham combinado de comer uma pizza. E isso era uma noite anterior à prova, né? Isso era uma noite anterior à prova. Vamos comer a pizza. Cara, não lembro nada da pizza, tá ligado? Não lembro nada, né, mano? Mas beleza, voltamos. Eu lembro de uma coisa. Que ele falou que deixou a esposa dele, que ele veio para essa corrida porque ele queria fazer um recorde pessoal. Ele corria pra caramba. Ele queria fazer um RP dele nessa prova, que ele estava muito com expectativa. Eu só lembro disso, mas, cara... Enfim, a gente voltou, eu e você, daquele jeito torto, assim, a gente foi correr. Mas a gente não era novidade até para nós nessa época, né? Hoje eu tô aí 6 anos sem tomar zerado nada, né? Quero nem saber mais disso. Mas naquela época era meio comum, né? Tal. E a gente corremos bem, diga-se de passagem. A gente correu bem pra caramba, mas nunca tivemos notícia do Valtinho. Ele não conseguiu levantar, ele nem foi pra prova. Ele não foi pra prova, mano. Ou seja, você aponta o dedo pra mim, né? Mas nós fomos nós destruímos a prova do cara, mano. Um abraço, cara. Não foi de propósito, viu, cara? Cara, você, mudando um pouco agora, você tem passagens também pelo ciclismo, pelo Audax. Você fez um duato, inclusive você tem aí um troféu de duato, ou 2, eu acho 2. Não sei se todos sabem, o Evandro também é responsável pela criação, é um dos responsáveis, ou talvez o principal responsável, por ter feito o percurso do cicloturismo aqui da cidade de Boituva. Então, acho que é legal a gente falar um pouco sobre isso também. Inclusive, o Rafael Guerra,
aproveitando, ele fez uma pergunta que eu acho que é o momento pertinente de fazer agora. Ele perguntou qual você gosta mais, corrida ou ciclismo? Ah, tá. Valeu, Rafa. Grande abraço, presidente. Rafa é sensacional. Bom, vamos responder ao Rafa. Corrida ou o ciclismo? Cara, dentro da, da prática, cara, cada um tem o seu benefício específico, tá? Hoje, eu diria, cara, que o ciclismo, para mim, até por conta de eu ir trabalhar de bike e tudo mais, cara, ele tem me atendido mais. Mas eu sinto também muita falta da corrida. Inclusive, a gente fez um treino bom esse fim de semana, depois a gente fala sobre isso, né, cara? Eu gosto também. Nesse momento é mais ciclismo, né, cara? Talvez pela lacuna de infância, onde meu sonho era ter uma bicicleta e eu nunca tive, né? Isso a psicologia explica muito bem também, cara. Parece piada, mas não é, cara. Isso tem tudo a ver. Assim como máquina fotográfica também. São os desejos de infância, cara, que não, infelizmente por uma circunstância ou outra, geralmente a financeira, não foram atendidas, cara. E você tenta, de uma certa maneira, compensar diante das suas possibilidades, né, cara? Então, o ciclismo hoje ele tem me atraído bastante. Mas o cicloturismo, aí eu tenho que mandar um beijão para a Luciana De Loca, cara, que foi ela que fazia parte de uma comissão de esporte, alguma coisa em Boituva. E nessa época, era a época da pandemia, eu estava pedalando bastante, cara, com o Brian, cara, o meu Brian. Grande abraço, vi que você estava por aí, Pitoco. Cara, a gente pedalava quarta e sexta, cara. Eu até brincava que eu era o bandeirante do pedal, cara, que eu fiz um raio no mapa das Cinzas Redondezas de, sei lá, 100 quilômetros. E acho que contemplava, se não me engano, 31 cidades, mais ou menos isso. E dessas 31, tá em pé ainda isso daí. Acho que eu passei por 22. Eu tenho marcadas todas elas, né? E eu tava nessa vibe de pedalar bastante, né, cara, com o Toco. E aí, e outras pessoas também. A gente fez um pedal legal também nessa época aí, né, cara? E aí, então, a Lu, ela viu e falou, mano, o cara tá aí, porque eu sempre ia, Sequito, nesses pedais, era desbravador, velho. Era um caminho que eu não sabia, saca? Eu desenhava no mapa, né? E aí ia seguindo, velho. Eu seguia o que ele falava, vai pra cá, vai pra lá, vai pra lá, vai pra cá. Então era tudo novidade, cara. Eu não tinha ideia, mas funcionou tudo muito bem. E a partir daí, então, ela se lembrou e falou, pô, mano, um cara que tá aí, tipo, desbravando aí rotas e tudo mais, é o Evandro, né, cara? Aí o pessoal da cultura lá me chamou, né, meu, da Secretaria de Turismo e Esporte, eu não me lembro, que é o Vidal, abraço, Felipe, e eu contribuí, mas quem ajudou bastante foi o Rafa, cara, o Rafa Freitas, da bike, né, da bicicletaria. A gente sempre trocou ideia, né, vamos fazer, a gente ofereceu para eles lá umas possibilidades, né, e aí eles escolheram, né, falou, vamos por esse aqui então, tal, tal, tal. E uma coisa que me deixou bem feliz, cara, foi que dos trajetos acabou levando o nome do Gameiro, cara. Isso aí foi surpreendente, cara, porque não foi sugestão minha, foi iniciativa da prefeitura, né? Porque falar em Gameiro, né, que para nós, né, cara, é sempre emocionante, né, cara? Não tem como a gente não, né, sentir um calorzinho, né, no coração, né, cara, quando falamos dele, né, mano? É muito legal isso. Então, quem vier para Boituva hoje pode fazer esse percurso, fazer esse trajeto. Tá demarcado, tem placa, tem sinalização e tudo mais. E só para deixar sem resposta, o duatlon, né, cara? O duatlon, eu fui uma vez para Brotas, né? Coloquei a bike, fui lá. Tava numa pegada boa, cara. Acho que era meio essa época da pandemia aí. Eu tava pedalando bem, cara. E só terra, né? Por aqui, né? No nosso pedaço aqui sempre tem subida, descida, né, cara? E lá durante a competição eu percebia que na velocidade, na descida, eu sou meio comedido, vamos dizer assim, porque é por causa da visão, né, cara? Mas na subida eu dava uma forçadinha. Eu percebia que o rendimento na subida era melhor, né, cara? E aí, cara, fui totalmente surpreendido, cara, quando anunciaram lá que eu tinha ficado em segundo lugar na categoria, cara, assim.
velho, eu sempre foi assim, como eu falei no início do nosso papo aqui, sempre foi em busca de saúde, né, mano? Sempre foi saúde a minha pegada, né, cara? Porque, inclusive, no bacharelado de educação física que eu terminei há pouco, eu já tinha licenciatura. E foi muito legal, cara, eu me deparar com uma disciplina, achei muito massa, cara, chamada envelhecimento com sucesso, cara. Isso existe, essa disciplina, cara, saca? Entendi. Cara, existe sim, cara, essa disciplina. Eu estudei muito isso e achei maravilhoso isso, cara, essa vibe dessa preocupação que faz todo sentido, cara. Faz todo sentido, porque a pessoa ela se preocupa primeiro, vamos lá, em não morrer, quer viver, né, meu? Mas, cara, como? Que condições você terá, né? Quando a idade avançada chegar, né, cara? A gente tem que se preocupar com isso, mano, né? Porque não adianta você ter lá seus 70, não sei quantos, 60 anos, mas tá, o Ferrugem, cara. Ferrugem, puta exemplo para nós, cara, né? De envelhecimento com sucesso. E eu percebo muito isso, né, cara? Então, aí, como eu disse, sempre procurando da saúde, eu fui surpreendido lá em Brotas, cara. O cara, Evandro, olhei assim, eu falei, o quê? Mano, o que é isso? Cara, foi muito legal. Da mesma maneira, você estava em Boituva, né? Quando também anunciaram, né? Tava Também, em Boituva. você estava do meu lado, não estava? Sim, sim, estávamos juntos. Eu tenho uma situação, cara, que vai se encaixar muito com isso que eu estou falando. Foi a sua reação em Barueri, lembra? Foi surpresa também. Estava indo embora já. A gente estava junto, fui eu e você me chamou, vamos acompanhar? Uhum. Aí eu fui lá, era um do Atom também, né? Era um do Atom também, era. E a gente foi e a gente tá desmontando, pondo a bike já, velho, foi embora. Eu vi sua reação. Foi marcante isso aí, foi bem legal, cara. E aí gostoso demais. Não, todos vocês, né, cara? E principalmente você agora, né, mano? Você tem estimulado muitas pessoas, você tem sido inspiração para muitas pessoas fazendo muitas coisas legais, cara. O do Atom, Triatom, tudo que é Atom aí, cara. Você é o cara. Eu acho legal isso. Você é o cara, Evandro. Tem que ler essa plaquinha, senão vai sair. Não vai sair. Percebi que você leu. Valeu, Alice. Agora vamos falar sobre Flora Ipanema. Como surgiu essa ligação com a Fazenda Ipanema? E por que observar aves, pesquisar sobre história? Como que surgiu isso aí, cara? Pô, cara, isso aí, ó, eu tô até dando uns visórios, entendendo rápido, porque é bem importante isso, cara. Mais uma vez, o gatilho para tudo, cara, foi corrida. Eu imaginava, eu queria ouvir de você, mas eu imaginava que fosse. Não, foi corrida. Mas assim, tem um conteúdo que antecedeu, porque acho que em 2014, velho, teve uma prova lá. Teve uma prova lá na Flora Ipanema, né, velho? E eu fui. Mas quando era lá nos anos 90, em 91, alguém, não, eu não vou me estender muito nesse assunto, mas enfim, uma pessoa veio para mim e comentou sobre fábrica de ferro, primeiro empreendimento siderúrgico do Brasil, lá, 1589. Aí eu parei e falei, pô, 1589, cara, Brasil 1500, 89 anos, cara, não, mano. Eu nem dei muita moral para a pessoa que falou isso, né? Mas fábrica de ferro, nunca tinha ouvido falar disso, cara, sabe? Isso em 91. Eu não dei muita bola, falei, não sabe o que tá falando. Eu nasci aqui, né, moleque, adolescente, não, eu tô ligado que acontece daquele jeitinho, né, meu? Só que daí em 2014 eu fui correr lá. Por algum motivo a gente foi correr lá, né? Cara, e aí eu me deparei com o que sobrou das instalações da fábrica de ferro. E se você já foi lá, você sabe o que eu tô falando, é um negócio impressionante. Se você ainda não foi, você tem que ir lá para conhecer, porque é um negócio impressionante. E a partir daquilo, que eu vi aquilo lá, eu me lembrei daquela história de 90. Falei, cara, quem comentou comigo é isso. E aí eu fiquei muito magoado, velho, por nascer em Boituva e não ter tido conhecimento disso antes, cara.
Falei, como isso, velho? Uma coisa aqui no quintal da minha casa, super importante, e ninguém fala nada, ninguém difunde isso. E eu a partir disso, cara, eu falei, não, meu, eu vou tentar, da minha maneira, suprir um pouco disso. Como? Vou me debruçar em cima disso, cara. E então eu comecei em 2018, mais ou menos, 17, me lembro, por aí, 19, não sei. Eu comecei a me dedicar a pesquisar lá, ler, pesquisar, pesquisar. Até montei uma mini biblioteca que eu tenho vários livros sobre esse assunto aqui, né? E aí surgiu a oportunidade do voluntariado lá, cara, né? Aí eu conversei com a pessoa que estava na coordenação do programa de voluntariado e eu liguei para ela, eu falei, não, eu tenho que participar disso, eu tenho que estar aí dentro. Um dos meus credenciamentos que eu vendi para ela, eu tenho uma tatuagem do logo do lugar, né, cara? Eu acho que meio que funcionou um pouco o que ela me escolheu também, né, meu? E desde então, velho, desde então eu tô lá como voluntário, já faz alguns anos, né? E, cara, é maravilhoso, Chiquito. Cada vez que você descobre alguma coisa lá, é impressionante, é infindável, cara, a quantidade de assuntos que aquele local tem, cara. É maravilhoso. E a minha proposta hoje é justamente, como eu disse, é difundir isso, cara, sabe? Falar para as pessoas da importância desse lugar, porque muitas vezes a gente só valoriza o que está longe, cara. E a gente tem coisas tão importantes, tão próximas a gente, cara, que a gente não enxerga. E a gente precisa ter esse olhar. E aí, com tudo isso que envolve aquele ambiente, cara, ele se tornou apaixonante para mim. Até que um dia eu fui para lá, né? Levei um binóculo Xing Ling lá, tava lá, uma pessoa chegou para mim, falou, você é observador de aves? O quê? Uhum. Né? Não, você olha aves. Eu falei, mano, eu nem sei disso, cara. Eu nem sei disso. Eu nunca tinha ouvido falar disso, né? E como voluntário lá, foi dois amigos do Clube de Observadores de Aves de Sorocaba, do Coaves, do qual eu e a Bianca, minha esposa, fazemos parte, que é muito legal, um abraço a todos. Dois camaradas, o Marcos Leonetti e o Murilo, foram lá dar uma palestra para os voluntários do que é a observação de aves. Cara, achei impressionante. Eu falei, mano, existe isso, cara. Olha que doido, cara, isso aqui. E os caras dormiram lá, a gente dormiu lá, para sair no outro dia de manhã observar aves. Daí foi uma outra vibe, cara, no sentido porque os caras, meu, eles, bicho, a ave cantava, os caras já falavam o nome científico, tá ligado, da ave, né, meu? Falavam, esse é esse, não sei o quê. Meu, puta vibe doida, assim, cara. É a mesma coisa, assim, quando você mergulha, que nem você mergulhou no Iron Man, as coisas, você sabe coisas que as pessoas não sabem, cara. Sim, sim. Assim, e nesse contexto de aves foi isso. Isso me atraiu mais. Eu já tinha saído lá de Santos, né? Depois de tantos anos lá, e eu fiz uma escolha. Vale a pena esse registro, que fica aí também um recado para todo mundo. Tá? Eu fiz a escolha de querer viver, cara. Entendeu? Eu fiz essa opção, né, meu? Porque, assim, o trabalho é necessário, papapá, né? Mas é interessante cada um saber o momento de viver, cara. Porque se a gente não tá atento a isso, cara, a coisa só vai rolando, e isso não tem fim. Isso aí não tem fim. Não tem fim. Né? Parece uma coisa, você deve passar muito por isso, de a gente falar, pô, meu, vai, dá uma corrida, dá uma pedalada, parece que a gente está mandando a pessoa a descarregar caminhão de cimento, né? Sei lá, eu nada contra isso, né, cara? Mas a pessoa parece que é uma tortura para ela fazer aquilo ali, né? E não é, cara, é o bem que traz aquilo, né, cara? Porque é a qualidade de vida, é o tal do envelhecimento com sucesso, né? Então, quando eu fiz essa opção de viver, eu fiquei muito mais aberto, cara, para qualquer experiência, cara, sabe? Experiência aí das pesquisas históricas, que tem sido uma coisa que tem me dado muito prazer, as experiências da bike, as experiências da observação de aves,
Enfim, cara, outra, né, talvez a gente vá comentar um pouco do Paralímpico, de ser Sim, professor vamos falar. hoje, né? Então é isso. Evandro, Isso daí. eu falei na sua apresentação, cara. Você partiu de um cara que perdia um tempo terrível no banco de um ônibus para um cara que virou gestor de tempo, cara. Você agora é um gestor, você é um mestre de gestão do tempo, cara. Eu vou pedir para você um minutinho só para a gente falar dos nossos apoiadores Claro. e depois a gente vai voltar com outros temas aqui. Então Perfeito. eu quero falar dos apoiadores desse podcast, dos nossos amigos. Eu tive presente no Outcast essa semana, para quem não viu, procura também no Outcast, vai ter lá uma entrevista que foi feita comigo, e a gente falou das importâncias dos apoiadores, cara. A gente falou lá e eu reforço aqui. Então, vamos falar aqui de cada um dos que hoje fazem parte desse programa, que fazem parte desse apoio. Quero falar aqui do Mundo Verde. Você encontra no Mundo Verde suplementos, chás, alimentos e bebidas, uma infinidade de produtos para você que quer cuidar do seu bem-estar e do bem-estar da sua família. Além do excelente clima, um lugar que você vai considerar como sua casa, cara. O pessoal te atende bem, aquele café, produtos de qualidade. E o melhor, o Mundo Verde está tão ali concentrada em ajudar, em interagir com o esporte da cidade, que eles estão realmente procurando preços competitivos. Então, você que comprava hoje pela internet, experimenta, vai até o Mundo Verde, olha o que o Mundo Verde tem lá, na parte de gels, suplementos, você vai ver que o preço é muito equiparado ao da internet e você não vai ter que pagar frete e ainda por cima vai ter ali todo o carinho e atendimento da Mundo Verde. E eu tenho uma novidade para você, Evandro. Legal. A Mundo Verde vai presentear você com R$ 100, um vale compra de R$ 100 Que lá na maravilha! Mundo Verde, cara. E lá tem Isso muitos aí produtos vegetarianos, né, cara? Veganos lá, né? Fechou, tem sim. fechou. Então, o Rodrigão mandou essa mensagem, pediu para repassar para você. Falou. Valeu, Rodrigo. Obrigado, velho. Ele está nos acompanhando aí, viu? Muito obrigado, Rodrigo. Você é sem palavras, cara. Você é sempre demais, cara. Sensacional. Muito bom. Quero falar aqui da Academia Espaço Superação, na região central de Boituva. Lá você encontra aulas de dança, spinning, fortalecimento, conta com a área Kids, uma equipe de funcionários e professores de primeira linha. E modéstia à parte, os professores amigos, companheiros nossos, estamos aí com o Robson, que está acompanhando. Deve estar no banheiro acompanhando esse episódio aqui. Obrigado, Meu Robson. brother. Esse é parça, é fera. Então, superação é sempre um ambiente fantástico, cara, para você treinar. Galera que está lá, tá lá há 12 anos, até antes de ser superação, porque a superação tem 12 anos, mas a Jo já tem academia há muito mais tempo que isso. Muito bom. Então, um ambiente sensacional, área kids, é para a família toda. Você pode, enquanto você faz, a sua esposa faz spinning, você faz musculação, seu filho está na área kids, uma academia para a família. Tá bom, pessoal? Quero falar da PHS, mais de 30 anos de tradição. Você encontra na PHS doces, enfeites, tudo para festas e reuniões, preço diferenciado, variedade. Quem conhece a PHS sempre volta. Dantas, que fez questão de comentar hoje sobre a sua participação aqui no podcast, ele estava muito contente. Artista também, sofrendo, estamos sofrendo. Então, não esqueça, cara, PHS Comercial. Você também tem aqui a TM7. TM7 tem meias, polainas, shorts e camisetas segunda pele, tudo com alta tecnologia. Tecnologia de raios vermelhos longos que podem, além de conforto, trazem benefícios, agindo na sua musculatura enquanto você ainda está treinando. Quer saber mais? Acesse www.tm7sports.com.br e tudo que tiver no site, você usando o cupom Adriano Ultra, você vai ter 10% de desconto, tá, pessoal? La Saporita, sua melhor experiência gastronômica em Boituva. Surpreenda-se com rodízio italiano todas as quintas-feiras. Na La Saporita fica aberta de quarta a segunda, das 18h30 às 23h. Faça seu pedido via WhatsApp. La Saporita só fecha na terça-feira para dar aquele descanso, aquela ajeitada na casa. Cara, Filipão, nosso parceiro do canal, parceiro
qualidade, cara, um ambiente super bacana, preço. O Felipão é aquele cara que vai lá, quer saber como que está sendo atendido. Meu, fantástico o atendimento da La Saporita. Vale a pena vocês conhecerem. Quero falar da Fisiopilates, referência em fisioterapia especializada no esporte e recovery para atletas. Equipamentos modernos você encontra na Fisiopilates, massagem relaxante, fisioterapia, ozonoterapia, pilates, acupuntura, quiropraxia, entre outros. Quer saber mais? Acessa Fisiopilates no Instagram, que você vai poder agendar aí agora mesmo sua consulta, lembrando que a Fisiopilates, ela é referência no recovery para atletas. Você que está nos assistindo e é atleta, lembra que passou aquele negócio de fisioterapia ser só de forma corretiva, quando a gente machuca. Usa a fisioterapia a seu favor de forma preventiva, para você não se lesionar, tá bom, pessoal? Vamos falar da Óleo Cia, a loja mais completa da cidade, troca de óleos, filtros, fluidos de câmbio automático, serviço no horário da sua preferência, serviço leva e traz. Contato 3363-3103, você vai poder agendar o seu serviço e ainda leva 10% de desconto. Se você seguir a Óleo e Cia aí no Instagram, você ainda pode parcelar em 6 vezes sem juro. Corre lá, segue a Óleo Cia e fala que viu aqui na Tripulantes Podcast, tá bom, pessoal? Grupo Casa das Baterias, Boituva, Tietê, Tatuí e Tapetininga, levando energia para sua empresa, veículo, indústria e agro, atendendo mais de 25 cidades na região. Você consegue pedir a sua bateria com entrega grátis, instalação grátis, então não perca tempo. Sem dúvida, a maior rede de grupo da Casa das Baterias, tá bom, pessoal? Contem com eles, nosso parceiro aqui do canal, André, Ricardinho, muito obrigado pela ajuda de sempre. E aí eu tenho a Águia Bikes, manutenção, revisão, equipamentos, vestuário de ciclismo, bikes novas e seminovas. Você encontra tudo para sua bike no Águia Bikes. Meu amigo Vanderlei Doriguelo. Muito obrigado, Vanderlei, por sempre estar apoiando, ajudando o esporte. Cada um de vocês aqui tem um pedacinho de uma história aqui com o Adriano. E com o atleta Adriano e agora com o podcast Adriano. SPG Energia, projetos residenciais, comerciais, energia fotovoltaica, mobilidade elétrica. Gente, não tem jeito, a era da mobilidade chegou, a era da energia renovável chegou, não perca tempo, deixa o sol pagar a conta de energia para vocês. Consulta agora a SPG, dá uma olhadinha nas oportunidades que você tem aí na sua casa. Você que paga mais de R$ 300 por mês de energia, já vale a pena fazer um projeto, contar com a SPG Energia para você economizar com a sua energia, tá bom? Esses são os nossos apoiadores. Meu muito obrigado a cada um de vocês. Aproveitar antes da gente voltar aqui para a nossa segunda parte da entrevista, agradecer cada um de vocês que está nos acompanhando. Estamos aqui com o Adriano que também é um forte candidato a falar sobre todas as conquistas deles aí no nosso podcast, hein, Adriano? Depois eu vou entrar em contato com você, hein, cara. Aqui, ó, você tem a honra do Ronaldo da Costa, cara, acompanhando nossa live. Obrigado, Ronaldão, por estar sempre presente na live. Obrigado mesmo. Vamos lá. Chiquito, deixa eu falar uma coisa. Cara, assim, de todos aí os seus apoiadores, cara, é legal, né, cara? A gente aqui em Boituva, velho, eu conheço todos, cara. Muitos deles, cara, eu já me prestei do serviço, cara. É sensacional, velho. Muito bom isso, cara. E aí dá pra reforçar tudo que você disse mesmo, inclusive, mencionar rapidão aí, um fato do Vanderlei, da Águia Bikes. Estudei muito com ele, cara, quando criança, cara. Aí o meu filho, quando ele foi comprar uma bike, agora na época da pandemia, fui até lá, né, cara, com ele. Eu tô lá esperando lá pra comprar e tal. Daí eu falei, e aí, Vander, beleza, tal, aqueles papos, o Vander chega pra mim e fala, eu fiquei surpreso. Chegou pro meu filho e falou assim, ó, quando eu estudava com seu pai, eu queria pegar ele, mano. Queria dar porrada nele. Por que, meu, né? Porque, cara, eu ia jogar bola, ele driblava muito eu, cara. E aí,
Vanderlei sempre foi, né, maciça assim, né, velho? Aí ele falou assim, não, próxima vez que você driblar eu vou dar porrada em você, mano. Eu achei sensacional, cara. Muito maluco. O Vanderlei é figura demais. Figura, figura. Cara, nós vamos falar de um projeto aqui agora, que é um projeto seu com o Renato, que é o Pô, projeto legal. Gente de Quem. Você pode falar um pouco mais sobre isso? Qual que é o objetivo seu e do Renato? Me dá um spoiler, quais os próximos episódios? Como que você vai contar isso aí? Vai ser sempre vídeos? Vai ter foto? Como que vocês pretendem conduzir isso aí, cara? Olha, cara, assim, antes de mais nada, Renato. Ei, Renato, grande abraço, meu brother. Renato, gente boa demais, cara. E vai, ó, tá organizando um puto de um evento aí, esse próximo fim de semana, né, cara? Sim. Parabéns, viu, meu? Poxa, meu. Enfim, o Gente de Quem, cara? Gente de Quem, poxa, legal demais, cara. Foi uma coisa que ela surgiu de maneira, como quase tudo, despretensiosa, sacou? É, eu já tinha saído lá de São Paulo, e aí eu estava até com o Felipe, senhor presidente, grande abraço também, Felipe, senhor presidente, tomando um café com ele esses dias, né, pós o lançamento do último trabalho nosso do Gente de Quem, e ele me relembrou de uma coisa bem interessante, que você também vai lembrar, Siquito. Ele falou, pô, mano, mas você sempre teve essa vibe aí de placa de rua, cara. Eu lembro que você estava em São Paulo lá, 7 de abril, porque hoje é 7 de abril, não sei o que, eu tirava, né? Você deve se lembrar disso, né, cara? Sim, Eu sim, sim. sempre fazia isso, né, cara, com as placas e tal. E aí, nesse retorno para Boituva, né, cara, depois que eu me estabeleci de volta aqui como professor de educação física, no ensino fundamental, mais gestão do tempo, né, cara, mais tempo para gastar, né, eu gosto dessa música do Titãs, cara, é bem legal. E aí, então, eu comecei a andar pela rua, né, pensar assim, falei, meu, por que essa rua chama isso? Quem foi esse fulano, papapá, papapá? Me deu uma ideia, né, cara, eu falei, pô, mano, tá aí, ó, Boituva, não sei, nasci aqui, não sei quem foi o cara, pô, eu vou procurar saber. E aí comecei, eu já sempre tive também um apreço por história, tá ligado? E tenho aqui uns livros de Boituva, né? Fui também adquirindo alguma coisa. E aí eu comecei a ler, cara, e achei muito interessante. Falei, pô, meu, que história maluca, cara. Né? Isso daí, nunca ninguém falou, ninguém sabe, papapá. O Renato, da Ultra, né, cara, ele sempre fazendo as corridas dele há muito tempo, cara. E os vídeos, né? Sempre descontraído, alegria, legal o vídeo dele. Aí um dia eu resolvi convidá-lo, né, cara? Falei, mano, eu tô com uma ideia aí, cara, de fazer algo para explicar a rua ou coisas de Boituva, né, cara? E queria ver se pô, tu achou legal o trampo que você faz, mano. Queria saber se você tá afim de encarar isso aí comigo, né, meu? Puta, meu, no ato, cara, ele aceitou. Eu falei, que da hora. E o Renato, cara, além de todas as características formidáveis dele, cara, pô, o cara é rock and roll pra caramba também, mano. A gente andou conversando aí, tem altas histórias legais também. E aí, então, a gente começou, né? A gente definiu, né? A gente há 2 anos a gente fez um vídeo, a gente tratou 3 assuntos, né? Mas foi um vídeo só. Deu acho que uns 12 minutos. Tá lá no canal do Instagram, gente de quem underline Boituva. Dá uma olhadinha lá, curta, critique, comente, xingue, elogie, faça o que você quiser, cara. E aí, a gente abordou naquele vídeo a história do padroeiro da cidade, São Roque. A gente falou do Cesídio Primo, uma rua, né? A gente explicou um pouquinho lá de quem foi ele, figura importantíssima para Boituva. E a gente falou do paraquedismo também, né? E desse jeito, cara, sim, conversando como a gente conversa normalmente, né, cara? E o pessoal curtiu, cara. A gente teve um retorno positivo, né? Ficou legal, assim, né? Dessa maneira, assim, roots, né? Bem raiz que a gente faz as coisas. A galera curtiu. E aí, no ano passado, isso faz 2 anos, né, cara? E aí, no ano passado, no desfile cívico de Boituva, a Cintia,
a esposa do Eduardo Ramos, tá ligado? A Cíntia trabalha na cultura, um beijão pra ela, gente finíssima também. Ela veio até mim no desfile, 7 da manhã, eu estava desfilando pela escola lá com os alunos. Ela falou: "Ô, vai abrir um edital, cara, um edital que você tem que participar, né?" Eu falei: edital, o que é isso? Não, edital, papai começou a falar, eu não entendi nada, mano. Daí ela falou: "Eu vou te mandar o PDF, depois lê na sua casa, você vê." Aí eu vi que era um edital de uma lei de incentivo à cultura, uma lei chamada Aldir Blanc, né, cara, que o governo ajuda, né, a desenvolver aí projetos culturais, e ela disse que o nosso projeto se encaixava naquilo, né? Eu com o Renato, desde que nós fizemos há 2 anos aquele, a gente ficou: "Ô, vamos fazer mais, tá legal, vamos fazer mais, fazer." Cara, mas é complicado, né, cara? Não saiu. E não foi por, sei lá, foi por outras coisas, vamos dizer, que a gente estava fazendo. Mas aí eu falei pro Renato, falei: "Ó, topa? Topo." Falei: "Então a gente vai, né, candidatar a esse edital, né? Porque há um estímulo também, né, cara, financeiro, que eles dão lá uma verbinha pra gente. E, ó, é o seguinte, se a gente passar, perfeito, cara. Lindo, maravilhoso. Mas se não passar, cara, a gente vai fazer do mesmo jeito, cara. Sim, Que sim. a gente precisa fazer." Não, fechou. Fechou, fechou. Aí, para nossa surpresa, grata surpresa, a gente foi escolhido, cara. A gente foi escolhido, né? E aí, então, a gente começou a trabalhar de volta nisso. Aí é uma coisa maluca, né, cara? Porque aí a definição do local que você vai falar, de quem você vai falar, papapá, papapá. E foi muito legal, cara. Assim, a gente apresenta um trabalho pronto, como eu disse, vocês podem ver lá tal. Mas a construção, é que nem você, vai usar você aqui de novo. Quando você faz lá uma prova, você consegue lá atingir o seu resultado, é lindo. Mas para você chegar até aquilo, cara, você teve uma dedicação em treino, em disciplina, e papapá, papapá, que é muito legal também, né, Sim, cara? Porque sem isso a gente não chega a lugar nenhum, né, mano? E sim, aí, sim, sim. no decorrer de todo esse trabalho aí, pô, a gente conversou com figuras assim que abriram a cabeça, deram ideias pra gente, e a gente, com a verba da prefeitura, né, da lei, a gente resolveu, por sugestão também lá da cultura, a gente resolveu ofertar uma pré-estreia. Olha que chique, cara, uma pré-estreia, né, mano? E aí a gente marcou uma data e a coisa tomou uma dimensão assim que, sob o meu ponto de vista, foi maior do que eu nem imaginava, sabia? Tipo, foi muito legal porque a gente acabou chamando bastante pessoas, né, que estão na gestão municipal, secretário de cultura, de educação, de turismo, enfim. Pô, teve lá o nosso amigo Uca, cara, que é o vice-prefeito, o Edson foi o prefeito, e no fim, cara, é tudo limitado, a grana é curta, cara. A nossa cota de convidados ficou desse tamanho, meu. Aí eu convidei, né, minha esposa, meu filho, minha filha, a mulher do meu filho, meu pai e minha mãe atingiu 80% da cota, tá ligado? O Renato, mesma coisa, né, velho? Eu falei: "Renato, ferrou, mano." Sacou? Não, vamos tocar. Cara, foi uma noite marcante, cara. Foi uma noite marcante. E, assim, o quanto vale, reforço o pedido, vale a pena dar uma lida, cara, para você, principalmente que é de Boituva aí, para saber como tudo isso aqui surgiu, cara, né? Saber quem foram os personagens, porque é importante, eu brinco, né, cara, que tenha daqui 100 anos alguém que faça isso com você, meu chapa. Sim, sim, eu adorei, eu gostei demais. Eu assisti o episódio do Eugênio Mota, né? Coronel Eugênio Mota. Não O principal. conhecia, não conhecia, foi fantástico. Se você me perguntar aqui agora, eu sei falar, graças a vocês, Ok, graças ao obrigado. episódio que eu vi de vocês. Oh, legal, Medonha, legal. nosso tempo aqui não é dos mais longos, mas tem um assunto que a gente não pode ir embora sem falar. Tá. Cara, você é impressionante. Não bastasse todas as atribuições que você fez aí ao longo do tempo,
teu histórico curricular, você se aprofunda em tudo que você fez. Não é superficial. Você fez história, você se aprofundou. Você fez geografia, você se aprofundou. Tanto isso é verdade que você atua como educador físico na escola, e como auxiliar técnico no Paralímpico, né? Então, eu queria que você falasse sobre essa sua experiência com a Paralimpíada, e falasse sobre essa atividade que eu acho que muitos não conhecem ou têm pouquíssimo conhecimento. E, cara, se tem alguém que pode falar hoje desse tema aí de atleta guia, de ter participado de uma Paralimpíada, é você, cara. Então, por favor, nos... Obrigado. Obrigado, Chiquito. É o seguinte, cara, então, vamos lá, né? Isso aí, cara, no contexto inicial, por que que eu acabei me envolvendo com isso também, né? Quando eu retornei aqui para Boituva, que eu fui chamado para dar aula numa escola do ensino fundamental, eu vim, era um momento meio de pandemia, aula remota tal, né, cara, e a gente criava as atividades, né, de educação física. Basicamente, eu dou aula para aluno de primeiro, segundo e terceiro ano, né? Então, é criança de 6 a 9 anos, né, meu? E aí, a gente, naquela época de pandemia, a gente enviava, né, via WhatsApp, as atividades para a criançada. Brincadeiras em geral, né, cara? E eu tinha um aluno, cara, do segundo ano, o Nelson, cara, menininho, que eles davam devolutivo. Eles mandavam uma foto, né, que eles fizeram a atividade, ou alguns mandavam um vídeo de retorno e tal. Cara, e ele era cadeirante, cara. Meu, era emocionante você ver o moleque, como ele fazia as atividades dele. Ele, né, fora da cadeira, se arrastava pelo chão, corria. Cara, era muito, fazendo serelepe, velho. Corria pra lá, pra cá, eu chamava a Bianca. Falava, olha isso aqui, cara. Olha isso, né? Tipo, vai, pega a bolinha, põe no copinho, troca a cor, enfim. Cara, era sensacional. Beleza. As aulas voltaram a ser presenciais, né? Aí, em escola, né, cara, eu ia dar aula, ele ficou comigo 2 anos, né? E aí, eu, chegando novo aí nessa nova função minha, deixa eu fazer aqui um registro muito válido, cara, que eu trabalhei 30 anos com TI em São Paulo, né? De TI mainframe, né, cara? Eu falo TI mainframe, que senão os caras vêm aqui e vêm me falar de Windows, essas coisas não manjam nada, né, cara? O negócio era mainframe, aí ninguém quase conhece mainframe, então ninguém enche o saco, né, Vai cara? fazer pergunta. Aí ninguém nem pergunta, né, mano? Aí, mas só quem sabe pode perguntar. Mas eu demorei 30 anos, cara, pra eu saber que eu nunca fui de TI, mano. Entendeu? Por 30 anos eu falei, não sou de TI. Eu sou do esporte, velho. Eu curto isso, cara. E aí eu, professor de educação física criançada, quando eu me deparei com o Nelson em escola, velho, eu busquei fazer uma inversão, cara, do cenário. Qual foi a inversão? Em vez da atividade que eu dava para os alunos, né, convencionais, vamos dizer, e fazer uma adaptação para o aluno cadeirante, não. Eu pensava na atividade aluno cadeirante e os outros iam se adequar à atividade dele, sacou? Para o quê? Para criar aquele mesmo grupo, não ter a exclusão. Nesse mesmo instante, cara, aqui em Boituva, teve uma palestra, e aí aparece a figura de um personagem muito importante, que é o professor Edivaldo, né? Teve uma palestra de esporte paralímpico, tá, Seco? Não tem o lá, é paralímpico, tudo junto, tá? Aí Tá. teve a palestra do esporte paralímpico, né? E a gente foi lá assistir, e eu não conhecia nada, simplesmente nada disso. E Boituva já tinha aqui Thiago, grande abraço, já tinha o terceiro melhor do Brasil no arremesso do dardo, o Thiago. Não sei se você conhece ele, Thiago Cabral. Conhece ele ou não? Não conheço. É o Thiago Cabral. A filha dele também, na época, estava nadando. Também tinha bons resultados, né? Baixa visão, né? A deficiência deles, né? E eu achei muito doido isso, né, cara? Eu falei, cara, tem coisas aqui, tá vendo? Coisas próximas, dentro, né? Muito próximo de você que você às vezes não sabe, né? E eu falei, poxa, eu tô com um aluno cadeirante. O professor Edivaldo pode me ajudar muito nisso. E estabeleci um contato com ele. Comecei, né?
a entrar em contato com ele, né, trocar ideia, papapá. A coisa foi indo. Ele, nossa, cara, de uma maneira muito legal, cara. Ele foi também me ofertando, me puxando. Velho, eu fiquei como auxiliar com ele, acho que uns 2 anos, cara. Eu tive experiências maravilhosas, cara, nesse mundo do esporte paralímpico. O Centro Paralímpico Brasileiro, que fica lá na Imigrantes, cara, eu fui várias vezes lá, dormi lá, acompanhei atleta, participei de competições lá como auxiliar técnico, como guia. Guia, não, como tapper, né? O tapper é o rapaz que fica na borda da piscina com o bastão e toca na costa do nadador ou nadadora cega para saber que a borda está chegando para poder fazer a virada e continuar, né? E eu fui também auxiliar técnico do arremesso de peso da Luana, né? Que é uma cega, do Diego, que também é cego, arremesso de peso, de dardo, né, cara? E tudo instrução. Mas para isso, você tem que estar credenciado com alguns cursos que são livres, são abertos. No Educação Paralímpica, se você procurar esse site, ele te oferta um monte de cursos paralímpicos, né? Você tem que fazer primeiro a introdução ao esporte, que é o básico para se fazer, e a partir daí você pode ir expandindo. E eu, indo com o Edivaldo várias vezes para São Paulo, eu tive esse contato com esse mundo, cara. Esse mundo teve lá, então, como eu falei, o mundo da observação de aves, agora a gente está falando do mundo do esporte paralímpico, que é uma coisa impressionante, cara. É uma coisa apaixonante. É uma coisa, assim, que ele dá uma outra visão de mundo para a pessoa, tá ligado? Tipo, você não vai enxergar a coisa mais do mesmo jeito. Tanto é que eu retomei o treino com o Diego semana passada, né? Que daí eu acabei fazendo uns cursos, vou querer falar com você rapidamente, sei que o nosso tempo é curto, mas quero falar do goalball, mas antes disso, do atleta guia, que é o atleta, eu esqueci de pegar a guia, né, que se chama tether, né, que é a cordinha, né, que você segura e o atleta cego corre ao seu lado. Eu fiz esse curso em Paulínia, né, cara, assim, por iniciativa minha mesmo. O Edivaldo falou, vai ter esse curso lá em Paulínia, um dia, né, peguei o carro, fui lá, fiz lá com acho que é Paulo Breda, ele foi técnico da seleção brasileira, passou por, acho que algumas Olimpíadas, inclusive. Aí fui lá, aprendi lá todo o macete, recebi material, tudo, né? E aí eu acabei também me dedicando a isso. Muito legal, né? Tenho lá a bicicleta, comentei contigo, a bicicleta Tandem, que é o meu amigo Brangatti, grande abraço, descolou para mim, uma bicicleta de 2 lugares, onde eu vou pedalando na frente, o cego vai atrás, tudo mais. E é uma causa nobre, cara. É uma causa nobre, porque as pessoas com deficiência, elas estão aí, elas têm todos os direitos que nós temos, e às vezes, por falta da acessibilidade, do olhar mais atento a isso, essas pessoas, infelizmente, elas estão em casa. Mas elas precisam sair e ter vida assim como nós também temos essa vida do esporte, essa vida do desenvolvimento, essa vida da busca pela saúde. É uma causa, cara, que uma vez que você entra, tem o professor William de Sorocaba, que me ajuda bastante também, e, assim, tem uma galera que está unida nessa proposta. O grande desejo meu é um dia poder correr 5 quilômetros com o Diego, ele sabe disso, a gente está buscando esse treino para fazer isso, né? E o tempo é curto, eu só queria falar do goalball, Seco, também, rapidão. Pois não, pode falar. O goalball, pessoal, para quem não sabe, é um esporte, o único esporte que foi criado especificamente para cego, né? Ele consiste em 3 pessoas de um lado e 3 pessoas do outro lado, uma trave de 9 metros, onde essas 3 pessoas tentam defender, né, a bola que é jogada pelo time adversário. É uma bola do tamanho de uma bola de basquete, tem um guiso dentro. Essa bola, não, até onde eu sei, não é fabricada no Brasil, é na Alemanha. Cada bola estava em torno de R$ 1.400, cara, uma bola dessa. Caramba! É bem grande. O Edivaldo ele tem, na verdade, né, umas 2, 3, até levei na escola para criançada, fiz umas experiências lá, mas enfim, quando eu comecei a me envolver com o esporte paralímpico com o Edivaldo, nada é por acaso, surgiu uma capacitação em Tatuí, né? Eu não me lembro agora o ano exatamente, acho que foi 2022 ou 2023,
teve essa capacitação e era uma semana total que ia ter, sendo que cada dia era ofertado 2 modalidades paralímpicas. Eu peguei um dia que eu não trabalhava, um dia de folga na minha escola, que era uma quinta-feira, e falei, vamos ver o que é ofertado nessa capacitação na quinta-feira. Olhei, lá tinha dois esportes, o vôlei sentado e o goalball. O vôlei sentado, eu tinha uma mínima ideia, né? Falando assim, você já cria, né, um contexto. O goalball, você nem cria o contexto. Você nem imagina o que é. Eu falei, é esse que eu vou. É esse que eu vou. Aí eu fui lá, cara, na parte da manhã foi a teoria, né, cara? E na parte da tarde foi a prática, né, cara? Aí venda o olho, você, pô, é maluco o bagulho, cara, é muito doido. E aí o Edivaldo, nessa época, ele falou, eu falei pra ele, falou, Edivaldo, eu vou fazer uma capacitação, vai ter o goalball, pá. Ele falou, legal, cara, eu vou te adiantar uma parada então, mano. Eu falei, o que foi? Ele falou, cara, nós vamos montar uma equipe de goalball em Boituva. Você tá brincando, cara? Falou, bom que você vá lá, cara, porque assim você vai ajudar a gente. Eu falei, que da hora, mano. Mó coincidência, assim, saca? Eu falei, que massa, né? Beleza, vamos aí, né, cara? Fui lá, fiz o curso, pá, voltei. Aí começou a dar início aos treinamentos aqui, né? A gente usava a quadra da PAI, né? O Edivaldo tinha conseguido as traves, cara. Muito legal. Conseguiu o jogo de camisa. Bem legal isso, cara. E a gente lá brincava, né? De treinar o goalball lá, pá, legal pra caramba. Aí, passado uns 6 meses, o Edivaldo veio e falou assim, então, escolhi o Edivaldo é maluco, velho. Você escolheu um festival de goalball lá em Itapetininga, nós vamos participar. Eu falei, é mesmo, mano? Eu vou para essa primeira competição? Eu falei, vai ser a primeira. Eu falei, caraca, que da hora, mano, vamos lá. Ele falou, só tem um problema, cara. Esse dia, ele faz milhões de coisas ao mesmo tempo. Ele falou, nesse dia, eu vou estar lá no Centro Paralímpico em São Paulo, cara, acompanhando uma prova de natação, sei lá. Eu falei, mas e aí? Ele falou, não, você vai levar a galera lá, Itapetininga. Até eu chegar, você toca. Eu falei, mano, mas vai jogando lá, velho. Eu vou chegar mais tarde. Aí, velho, tem os caras, né, mano? Os egos aqui, fomos de carro, né, mano? Pra Itapetininga lá, tinha acho que Bauru, 2 equipes de Itapetininga, se eu não me engano, e nós. Devia ter mais, mas não lembro agora. Aí, eu tava com a situação, velho, técnico de goalball, né? Então, eu falei pra você, daqui a um tempo, se Boituva for uma cidade campeã mundial do goalball, tá ligado? O E os primeiro, pesquisadores de história fizeram a primeira partida, eu fui o técnico, mano. Aí a gente foi disputar, velho, né? Só que a gente ficou, tipo, no chapéu, vamos dizer. Quem não sabe, chapéu aguarda a primeira rodada e depois entra. E aí, cara, a gente colou na grade lá, eu, o Maicon, o Nilson, eu não me lembro mais quem tá. Tinha um cara de Itu que ia jogar pra gente também, mas o Maicon tava do meu lado, aqui de Boituva, eu corria com ele. Os caras jogando, aquela bola pesada, mó porrada, mó barulhão. O Maicon virava pra mim, mano, os caras são porrada, hein? Eu falei, mano do céu, cara. Cada porrada aqui, né, meu? Metendo terror no cara. O técnico contrário, né? Metendo terror no atleta, né, mano? Aí eu, mano, os caras estão ligando. Eu falei, mano, o cara parece um incrível Hulk, mano, tá ligado? E a bola batia, pá, aquele bateu, pô, tô com medo. A gente arrachava o bico da risada, mano. Entramos pra jogar, cara, né? Vamos lá. Eu, técnico, posicionei o cara lá. Perdemos de 10-1. putz, Primeira partida goalball. Foi marcante, cara. Foi sensacional, né? Foi que muito bom. bom que teve um golzinho aí para poder, gol de honra. É bem isso. É bem isso. Cara, muito legal. Medonho, medonho não, Evandro. Cara, eu não vou fazer essa pergunta para você, porque que é medonho, vai ficar no escuro isso aí, vai ficar para próxima, vai ficar para Deixa aí. próximo
Vai ficar para a próxima. Inclusive, cara, ficou um monte de assunto aqui para a gente falar na próxima. Nossa, cara, eu gastei 2 dias aí levantando pauta aí, velho. Não tem problema, a gente deixa para uma próxima e vai falar do que ficou faltando. Fique em paz. Imagine, cara, da hora, muito bom. Isso é demais. Isso é demais. Queria agradecer por você ter aceitado essa, cara. Se a gente falar aqui, cara, quanta coisa tem pra gente conversar aqui, os treinos malucos. Treino de agora, velho. A gente comentou, falou, cara, esse treino aqui já dá um assunto lá no nosso podcast, cara. A gente fez um treino no meio da terra. Eu vou o treino. Sapatrilha, né, velho? Sapatrilha, cara. Esse maluco me sai a sola dos dois sapatos dele. Todo do barro, mano. Da hora. Mas, enfim, cara, queria agradecer demais por você ter aceitado esse convite. São coisas que a gente precisa contar, que as pessoas precisam saber. Foi demais falar sobre tudo que a gente falou aqui. Então, eu queria agradecer. Se você quiser agradecer alguém, falar de alguém, mandar um recado para alguém, o momento é esse, cara. Tá. Cara, eu que fico muito grato, vou lembrar até do... Tem algumas historinhas, né, pra gente contar, que eu contei aí, mas lembro do Gabriel Bispo, né, cara, que ele falou, pô, o que eu tô fazendo aqui, né, ele teve com você aí um podcast, parece, né, cara, e é a mesma coisa eu, cara, o que eu tô fazendo aqui, né, meu? Só que assim, eu olho você, cara, eu olho pra você de duas maneiras, né, mano? Eu olho pra você com puta de um atleta, mano, puta de um cara dedicado, que consegue resultados marcantes, sensacionais, cara, que me emociona bastante. Só que antes disso, eu vejo você com um grande brother, mano, sacou, velho? E aí eu fico muito à vontade para conversar contigo, e foi mais ou menos por aí que eu aceitei, né, estar aqui com você, que nem tive que pensar muito, porque você tem trazido pessoas aqui, cara, de altas histórias, altos conteúdos que engrandecem o canal. E, assim, a minha proposta aqui foi mesmo de ter esse bate-papo bem descontraído, leve, e falar como se a gente estivesse trocando ideia em qualquer outro lugar, sacou? Então, eu agradeço muito essa oportunidade. Eu vejo aí para todos aí que estão vendo, que acompanharam, que vão acompanhar, minha esposa, meus filhos. E, cara, pratique esporte, cara. Cuide da sua vida. O bem mais valioso que você tem, cara, é a sua vida, tá? Não se esqueça disso, cara. É isso que você tem que dar atenção. O resto é resto, mano. É só a sua vida que você tem que olhar mesmo. Sua saúde. Exatamente. Então, pessoal, esse episódio vai ficar salvo aqui no Instagram, e daqui a pouquinho, umas 9h30 mais ou menos, já vai estar disponível também no YouTube, para quem prefere assistir no YouTube. E aí eu deixo aí para todos que estão nos ouvindo, sigam o canal, compartilhem o canal, se inscrevam no canal. Eu tenho muita visualização lá, mas pouquíssimas pessoas inscritas no canal, e para dar uma moralzinha para a gente, é muito importante o pessoal inscrito no canal. Beleza? Esse é o nosso convidado de hoje, Evandro Moura. Obrigado, Evandro. Valeu, meu querido. Obrigado, El. Tudo de bom para vocês. Boa noite. Valeu, Abraço a todos. Tchau. Valeu.